Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa Lições Fraternais. Hoje chegamos no capítulo 57 do Espírito da Verdade, que é o livro que nós estamos lendo. Então, o capítulo 57 vai falar sobre um assunto muito batido, mas é por conta da nossa teimosia, como eu sempre digo. O capítulo 57 fala caridade e você. A gente já ouviu falar bastante aqui nesses 56 últimos capítulos. Agora a gente vai ouvir de novo. Por quê? É uma ideia que tem que ser trabalhada em nós. É um aprimoramento nosso. E aqui a gente vai aprender mais um pouquinho. E vamos lá. Então vamos à leitura. Caridade e você. Acredita você que só a caridade pode salvar o mundo. Entretanto, não se demore na posição de comentarista. Não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha renovadora da sublime virtude. Se não, vejamos. Se você destinar quantia correspondente a um refrigerante ou um aperitivo em 5 doses, segundo os seus hábitos, aos serviços de qualquer hospital, no fim de um mês, haverá mais decisiva medicação para certo doente. Se você renunciar ao cinema de uma vez em cada 5, endereçando o dinheiro respectivo a uma creche, ao término de 2 ou 3 semanas, a instituição contará com mais leite em favor das crianças necessitadas. Se você suprimir um maço de cigarros em cada 5 de seu uso particular, dedicando o fruto dessa renúncia a uma casa erguida para os irmãos distanciados do conforto doméstico, em breve tempo o agasalho devido a eles será mais rico. Se você economizar as peças do vestuário, guardando a importância equivalente a uma delas em cada 5, para socorro ao próximo menos feliz, no fim de um ano disporá você mesmo de recursos suficientes para vestir alguém que a nudez ameaça. Não espere pela bondade dos outros. Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer. É possível que você nos responda que o supérfluo é o seu próprio suor, que não nos cabe opinar em seu caminho e que o copo e o filme, o fumo e a moda são movimentados à sua custa. Você, naturalmente, está certo na afirmativa e não seremos nós quem lhe contestará semelhante direito. A vontade é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós outros, para que decidamos, por nós, quanto à direção do próprio destino. Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão aos companheiros que acreditam na força da caridade e só ganhará realmente valor se houver algum laço entre a caridade e você. André Luiz. Muito bem, meus amigos. A caridade e você. Esse capítulo aqui está no Evangelho, fazendo menção ao capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 9. A verdadeira propriedade. Isso é o que fala o Evangelho. E veio aqui o André Luiz nos falar a caridade e você. Vamos começar pelo Evangelho? Vamos começar a falar não se pode servir a Deus e a Mamon? Porque aqui precisa ser trabalhado. Porque sempre tem aquele... Vamos usar a palavra ranço. Por que ranço que eu vou usar? Porque tem que ser mudado. Tire aquela ideia de que o rico, aquele que tem a sua abastado financeiramente, aquele que tem uma condição financeira melhor, ele é um mal visto por Deus. Começa por aí. Não. O que é mal visto por qualquer um e não só por Deus, é se esse rico não faz daquilo que ele tem como um talento, que a gente vê no Evangelho, que, ou seja, a condição que ele vê agora é ele ter melhores condições financeiras, ele não faz desse talento, dessa condição que lhe foi dada, uma ferramenta para ajudar. E aí cabe falar que não é que ele tem que dispor de tudo, não é que ele vai abrir mão de tudo, vou doar toda. Não. Mas é ajudar. Ajudar onde é necessitado. E você percebe aqui pela lição, agora já vou linkando,
Como então não precisa ser rico para ajudar? A caridade não parte do princípio que eu tenho que ser milionário. Mas quem coloca a condição de milionário muitas das vezes sou eu. Por quê? Se eu ganhasse na Mega Sena, eu faria isso, aquilo para aquela creche, eu doaria aquilo para aquela instituição, eu doaria mais não sei o quê. Mas olha o exemplo que André Luiz nos dá. Olha o exemplo que André Luiz nos dá. Coisas singelas. Se eu vou várias vezes, se eu gosto de ir ao cinema várias vezes, se eu deixar de ir uma vez e fazer desse meu esforço de eu não ir aquilo que eu gosto e fazer disso uma doação, é a caridade. É a caridade. Então, por isso, aquele que é mais abastado, retornando aquele princípio onde eu comecei a falar, se ele tem mais, então ele pode ter mais condição de ajudar mais pessoas. Esse é o propósito. Se eu tenho menos condições, alguma coisa eu posso ajudar. Alguma caridade eu posso fazer. Não é verdade? E assim, o esforço que eu posso fazer vai fazer diferença para aquele outro, que tem menos que eu. Só que eu me julgo tão pobre a ponto de não poder fazer a caridade. Mas a caridade que Deus fala, que Jesus nos ensina, é muito ampla. É um ouvido pronto para escutar, é uma palavra de conforto pautada na moralidade do Cristo que eu possa professar para alguém. É uma mão amiga que pode se estender, e aí vai afora a caridade que a gente aprende. Porque ninguém é tão pobre que nada possa ofertar e ninguém é tão rico que não tenha nada a receber. Essa é a proposta da nossa convivência conjunta. Lembra-se, lá no início, se eu não me engano, capítulo 2, por ali, caridade, o excesso e você, se eu não me engano era esse, o excesso e você. Tudo que nós temos de excesso, mas nós não doamos. Não doamos porque temos o apego. Mas às vezes, se eu tenho 3, 4, 5 blusas, que fará diferença se eu doar uma? É nesse sentido que eu tenho. E os exemplos do André Luiz aqui são vastos. E veja só a singeleza que ele nos coloca aqui nessa lição, quando ele vem falar que o supérfluo é o seu próprio suor, que não nos cabe opinar em seu caminho, e que o copo, o filme, o fumo e a moda são movimentados à sua custa. Ele afirma que estamos certos, mas o que acontece? É uma vontade nossa, um atributo do Espírito de fazer a doação, de fazer a caridade. É isso que ele está nos alertando. Ele não está sendo contrário, ele não está dizendo, olha, você é obrigado. Não, mas ele está querendo despertar que se torne um hábito, essa doação, essa caridade, que está ao alcance de todos, que está ao meu alcance principalmente, mas que muitas das vezes eu deixo de fazer. E por que eu não faço? Porque não me falta, não é verdade? Eu não sinto. E aí a minha empatia, onde entra? Eu não sinto onde está a dor do outro, eu não percebo o quanto o outro sofre, sendo que às vezes o supérfluo me sobra, sendo que é supérfluo para mim, ou seja, não vai fazer diferença. Então é esse refletir que ele vem nos colocar. É esse pensar, esse novo modo de pensar. Como eu disse, não é para abrir mão de tudo. Não é isso, o caminho não é esse também. Senão é loucura, senão você vai se tornar um necessitário. Não é esse o propósito do ensinamento. O ensinamento é compartilhar aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo para trabalhar voluntariamente. Nós vamos ver daqui uns dias adiante aí lições que vão falar isso. Eu me voluntario. Isso é uma caridade. Veja como a caridade é muito ampla. Caridade não se limita só ao trocado que eu dou para o pedinte no farol. O Evangelho, inclusive, até fala que isso é como se fosse nós estamos nos livrando daquele que nos pede, porque já deveríamos ter o hábito, ou seja, deveríamos ter o consenso de fazer algo sem que alguém precisasse nos pedir. O Evangelho fala disso. Então o momento é esse. É a caridade simples. Por isso ele vem falar que está no capítulo do quê? A verdadeira propriedade. Porque tudo que eu tenho aqui, tudo que eu possuo aqui fisicamente, é transitório. Na palavra de Valdo Franco, nós
só levamos o que somos. Nós só levamos o que somos. O que nós temos, aqui deixamos. O que fica nosso aqui também? Com todo respeito, despojo carnal. O que sobra da nossa carne. Os ossos. Isso fica aqui. O espírito permanece, o espírito continua. Mas o que esse espírito vai carregar? O sentido de caridade. O que esse espírito vai carregar com a riqueza que o Cristo nos fala, que é a caridade. Por isso, tem a frase do Allan Kardec, na doutrina espírita, que disse, fora da caridade não há salvação. E como ele tirou essa frase? De onde ele tirou? Através da lição do Cristo, vendo tudo isso, através do grande, a montagem que ele fez acerca de tanta orientação espiritual, de tantas mensagens que vieram, e a conclusão foi essa, fora da caridade não há salvação. E aqui eu estou falando da caridade ampla, todo tipo de caridade, todo tipo, como diz o André Luiz, da boa vontade, atribuição benéfica do Espírito em vontade de fazer algo bom. Essa é a caridade. Então, entenda também que com a caridade a gente vai aprendendo muitas outras lições, como a humildade, a empatia que a gente fala tanto. Veja a importância. Então, mais uma vez, mais uma lição de caridade. E que percebamos, que sintamos em fazer a caridade a qualquer momento. Que eu esteja pronto a todo momento para que, se for necessário, e sempre será, eu esteja pronto para praticar. Esse é o propósito nosso. Porque isso nos enriquece espiritualmente. Aí eu estarei servindo a Deus sempre. Fazendo a caridade, eu estou servindo a Deus sempre. Essa é a certeza que a gente leva e não sou eu quem digo. É Jesus quem nos ensina. Leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui. Reflita sobre o tema. Até o próximo programa. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.